Boa noite, pessoal. Mais uma apresentação do nosso seminário. Esse é o último, apresentado pela J1, tá? O grupo composto pela Camila, o John e a Michelle, né? Eles dividiram, uma parte do grupo vai fazer na resenha, enquanto o outro grupo, os outros dois, faz as atividades e a Michelle apresenta, tá bom? Então é com você, Michelle, manda ver. Sejam todos bem-vindos, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Boa noite, pessoal. Então, bem como o Lúcio nos apresentou, né, o nosso grupo faz parte deste grupo Camila Euflides, né, o Johnny e eu, e aí eu vou estar representando eles com a apresentação, né. Hoje a gente vai falar de um assunto bem pertinente, né, bem interessante em relação à abordagem junguiana, as pessoas que se formam e querem estar trabalhando essa abordagem na clínica, né? Então, para a gente trabalhar essa abordagem, é super importante falar sobre esse tema, né? Contos de fadas é meio que o nome fantasia, porque a gente adentra em outras facetas desse conteúdo, em outros conhecimentos, né? E aí, para começar, para a gente falar dos contos de fadas, né, na verdade, desse tema, dessa técnica, a gente precisa adentrar ou começar com esse termo, né, o caminho à individuação. Então, o que seria essa individuação? Na verdade, é isso que a gente está vivendo aqui agora, né, com essa formação psicanalítica, com essa abordagem, já faz parte da individuação, né? Porque nós estamos trabalhando a nossa identidade. Então, a partir disso, a gente vai aprofundar. Então, esse termo individuação, Jung, ele empresta de Schopenhauer, né? E aí ele vai aprofundando, ele vai dando características próprias, de acordo com o entendimento dele, a partir do que ele estudou, a partir do que ele vivenciou, né? Então, esse tema, individuação, ela é essencial, muito importante dentro da teoria de Jung, né? E quando foi que ele começou a desenvolver isso? Isso começou quando Jung era bem novinho, né? Aos 38 anos, justamente com a ruptura que ele teve com Freud, né? E aí, a vida de Jung, aparentemente, assim, estava tudo linear, tudo bonitinha, né? Ele estava casado, muito bem casado, ele tinha os filhos, era um cientista respeitado, né? Clinicava bem, inclusive era muito bem recomendado, já tinha a sua teoria, porém, ele entrou em uma profunda crise, né? E aí, por que, Michelle, que a gente está falando disso? Por que é importante a gente estar falando isso? Porque nós precisamos entender que a individuação, o processo de individuação, ele é uma coisa de dentro. Então, assim, aparentemente, Jung estava vivendo tudo muito bem, externamente, né? E aqui fora ele já tinha atingido, tinha atingido e estava atingindo sucessos, né? Porém, ele se deparou com essa crise, né? E aí foi quando ele se perguntou, mas será que a vida é só isso mesmo, né? Que eu estou vivendo? E aí, a partir desses questionamentos, ele resolveu empreender em uma jornada interna, que foi quando ele quis essa busca, né, do si mesmo, de se encontrar, em busca dessa totalidade, encontrar o self, né? Então, esse processo de individuação, ele não é um processo linear, pelo contrário, ele é um processo profundo e envolve camadas, né? Exige-se um período de incubação, né? Aparentemente, externamente, você acredita que não esteja acontecendo nada, mas profundamente é preciso ter essa coisa incubada para que o processo de transformação, né, vai se acomodando e vai se assimilando aqui dentro. A essência desse processo de individuação é a integração da sombra. Então, para que a individuação aconteça,
é necessário ter um relacionamento com o outro. Ah, Michele, mas não é individuação? Sim, é individuação, mas para que eu olhe para a sombra, eu preciso projetar no outro e ver, né? Então, esse processo, então, a partir disso, a gente vai ver, onde a gente entra com a questão das histórias, né? Esse processo, essa jornada de individuação, ela é vista nos mitos, nos contos, nas fábulas e em todo tipo de qualquer história que vai surgindo ao longo dos séculos, né? Até mesmo das histórias milenares. Então, antes da gente adentrar, a gente precisa falar um pouquinho da sombra, até porque esse processo ele acontece porque a sombra atua, né, fortemente. Então, a sombra, o processo de individuação, ele envolve integrar a sombra. Peraí, tem um negócio atrapalhando aqui para isso. Ele é constituído, a sombra ela é constituída de todo o processo, né? Não, perdão, deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque eu tenho uma coisa aqui em cima do slide que me atrapalhou. Então, o que é a sombra? Ela envolve, o processo de individuação envolve integrar a sombra. Então, o que é a sombra? A sombra, ela é constituída de todo o conteúdo rejeitado e reprimido da consciência, né? Então, são todas aquelas características que não foram escolhidas por mim para fazer parte da minha identidade, dessa identidade que eu apresento à sociedade. Então, eu reprimo, eu rejeito, é sombra. É tudo aquilo que eu não aceito em mim, né? São situações, momentos, experiências que eu vivenciei, mas eu não admito ter vivido, então eu jogo para a sombra. Ela também é formada pelo inconsciente pessoal e pelo inconsciente coletivo. Então, diante desse processo de individuação, a sombra, ela é a força motriz que força ela acontecer, né? Então, por isso é importante a gente antes da gente adentrar no conteúdo em si, a gente precisa olhar para esse conceito, né, de que é a sombra. E aí, então, para a gente falar dessa jornada, a individuação, a partir da jornada vem a jornada desse indivíduo, né, que foi considerado como um herói. Então, o primeiro termo, esse termo inventado, a jornada do herói, ele foi inventado por Joseph Campbell, né? Inclusive, ele escreveu esse livro, O Herói de Mil Faces, onde ele traz essa jornada desse herói. E aí ele se reduz a essa jornada em um único mito, né? Inclusive, é considerado a jornada do herói é chamada de monomito. Por quê? Dentro de toda e qualquer história se encaixa esse monomito. Olha, a jornada ela é feita a partir disso. Então, é como se ele percebeu nas histórias, né, diversas coincidências, e várias coincidências, e a partir dessas coincidências, ele criou passos, ele dividiu em partes e estágios, aonde o herói passa, por esses estágios, por esse ciclo, né? E aí, a partir disso, outras pessoas foram reescrevendo contos, né, ou trazendo as histórias mais antigas para essas gerações conhecerem as histórias, como as histórias a gente bem sabe, são passadas de geração em geração, e mesmo independente do tempo da onde ela veio, ela se encaixa dentro desses passos, né, dentro dessa jornada concebida pelo Campbell, né. Então, que são essas aqui. O que acontece aqui hoje no nosso seminário, né? A gente poderia bem falar de todos esses passos dessa jornada, né? Falar de um por um e tal, mas a gente resolveu hoje não falar disso, né? A gente está só dando uma passada porque a gente vai focar na jornada da heroína, que é um tanto diferente da jornada do herói, né? Então, assim, só para não ficar uma coisa solta, para a gente dar essa introduzida. Então, aqui, pelo Joseph Campbell, né, ele traz essa fórmula, né, da jornada do herói, que são 12 passos,
E aí, pra gente, antes da gente entrar na jornada da heroína, a gente vai só passar assim, de uma forma bem mais simplificada, né? Até porque não há tempo, para vocês compreenderem um pouco da diferença de um para o outro. Por exemplo, na jornada do herói, a gente percebe que várias pessoas vivenciaram, né? E aí a gente conhece dentro do personagem desse herói toda a história dele, né? Uma delas que é muito bem conhecida, que é a jornada de Jesus Cristo. Ele passou por todos os estágios, né? Por todas as etapas e todos os estágios dessa jornada. Assim também como Hércules, o Buda, Prometeus. Se você for estudar e dar uma lida nas histórias, você vai compreender todas as etapas, os estágios em que eles vivenciaram. Se a gente for trazer de uma forma mais atual, dentro dos filmes também, esse monomito se encaixa, né? Por exemplo, na história do Logan, do X-Men. Já nos contos de fada, né? Tem a Dorothy, o seu sapatinho, né? A Estrada Amarela, o Mágico de Oz. Nós temos a nossa querida lebre, né? Na fábula a lebre e a tartaruga. A lebre é a heroína, então ela passa pelos estágios, né? Bem dito por ele, né? As etapas, até ela chegar no processo final. O Rock, né? Também tem a jornada da Bela e a Fera, o Hobbit, né? Todos eles são heróis, todos eles passam por essa jornada. A Moana, o Mar de Aventura. Aqui, se eu pudesse também colocar a foto, né? A minha foto, Michele Leandro, o Emerson, a Dila, cada um dentro da sua jornada, né? Ainda alguns no mundo comum, ou outros ainda no chamado, outros, sei lá, talvez de uma forma micro, já alcançando o Elixir, ou outros ainda, né, encontrando o mentor, cada um dentro do seu tempo, dentro do seu processo, né? Então, aqui agora, para a gente tentar falar de uma forma mais minuciosa, a gente vai conhecer uma outra autora, né? Essa moça aqui, linda, é uma estudante, né? E também com uma jornada já longa na área da psicologia da psicanálise, ela se interessou em estudar esse campo, né? O modelo de Joseph Campbell com a questão da jornada. E aí um dia ela teve a possibilidade de conversar com ele, né? E ela fez a seguinte pergunta para ele, né? Se existia a possibilidade ela perguntou assim para ele, como que se aplica a jornada do herói às mulheres, né? Ela perguntou se existia alguma coisa específica, algo diferente, né? E aí ele deu a seguinte resposta para ela. Ele virou para ela e simplesmente falou assim, mas as mulheres, elas não precisam fazer a jornada, né? E ela ficou um tanto frustradíssima, assim, né? Um pouco sem entender por que ele estava falando isso. E aí ele justificou justamente com essa parte que, né, em toda a tradição mitológica, a mulher está lá. Tudo que ela tem que fazer é perceber que ela é o lugar que as pessoas estão tentando chegar, né? E aí isso pode ser verdadeiramente mitológico, pois o herói ou a heroína busca a iluminação, mas psicologicamente a jornada da heroína envolve diferentes estágios. Mas por que envolve esses estágios? Porque justamente ela precisa perceber, como eu falei no início, essa jornada, a individuação, ela se percebe olhando para dentro. Então, ela já está no lugar onde o herói está buscando, né? Só que ela ainda não percebe. Ela precisa olhar para si, olhar para dentro. E aí ela vai vivenciar esses estágios, né? Então, só antes da gente começar, eu queria só demonstrar um pouquinho, né? Do que tem lá na jornada da mulher e do homem, do feminino e do masculino. Então, ambas jornadas do herói são sinônimos de individuação, né? Então, o que acontece lá na jornada do masculino, como eu mostrei para vocês? São 12 passos.
E aí o masculino, a jornada do masculino, ela é vista de uma forma externa, é uma busca para a solução de um problema. Ao passo que a jornada feminina, do feminino, é uma jornada interna, né? E ela é composta, estudando aqui, ora eu vi 8 passos, ora eu vi 10, né? Mas eu acredito que no livro lá da Maureen são os 10 passos, né? Então, assim, para ajudar a gente a compreender melhor, hoje eu vou estar falando em 8 passos, porque eu enxuguei um no outro, né? Então, é uma jornada que é, como diz, voltada para dentro, né? Nessa busca de espiritualidade, é onde a mulher, a alma da mulher, ela anseia, ela tem um anseio, né? Ela é compreendida como um receptáculo, ou seja, ela, é como se ela tivesse uma fome de alimento emocional, ela busca uma existência espiritual, no sentido espiritual, né? Então, aí Campbell, ele traz um pouco, justamente, a simbologia do útero. O que seria o útero? O útero seria algo como se fosse justamente esse receptáculo ou o dito santo grau, que é aquilo que é o divino. Então, por isso que não precisa a mulher ir buscar isso, porque isso já está dentro dela, né? É só ela perceber que dentro dela existe essa divindade e ela precisa voltar-se para isso. Foi isso que ele quis dizer para a Maureen, né? Ai, gente, desculpa, eu não sou muito boa de falar inglês. Então, aí, esse é o livro dela, que fala da jornada da heroína, né? E aqui são as etapas, os estágios que foram descritos por elas, né? A gente vai passar um a um. Começa lá com a troca do feminino pelo masculino, né? Aí logo ela vem a estrada das provações, aí depois vem a ilusão do sucesso, a metade da jornada com a descida, e aí nessa descida ela encontra com a deusa, e a partir desse encontro com a deusa ela retorna ao caminho, ela faz o caminho de volta com a reconciliação do feminino, uma vez que ela rompeu com esse feminino já no primeiro estágio, né, na primeira etapa, e aí ela reincorpora o masculino, porque nesse momento, quando ela encontra a Deus, ela briga com o masculino. E aí ela volta. Então, quando ela fecha o ciclo, há o casamento interno, né? O casamento com esse masculino interno e externo. Existe o casamento alquímico, e aí ela consegue se integrar. Então, a gente vai passar estágio por estágio, né? Eu vou tentar trazer alguns exemplos para ver se fica um pouco mais fácil de compreender. Então, o primeiro estágio, ela chamou de separação com o feminino, né? Então, o que acontece aqui nesse primeiro estágio com o feminino? Ela troca o feminino com o masculino. Existe aqui uma separação inicial dos valores desse feminino, né? Porque ela olha para o sucesso da cultura patriarcal. Então, ela se distancia da mãe, ela se distancia do seu corpo e da sua sexualidade. Assim, ela vai desvalorizar tudo que tem na mãe, inclusive ela entra em uma disputa com o feminino com as outras mulheres. E assim ela também vai rejeitando as qualidades desse feminino, né? Que a gente bem sabe que são a capacidade de nutrição. A mulher tem a função de intuição bem desenvolvida, né? Então, ela rejeita essa qualidade que ela tem de intuição, de expressividade emocional, criatividade e, principalmente, a sua espiritualidade, né? E aí, logo, depois dessa etapa, ela vem para a segunda etapa, que é justamente a identificação com o feminino, ou com o masculino. Então, eu me separo desse feminino, ou seja, eu me separo da mãe e eu me identifico com o pai. Eu me envolvo totalmente na esfera desse pai, né? E nessa identificação,
a mulher, o feminino, ela torna-se totalmente mental. Ela entra no campo da razão, né, dos pensamentos, e exclui as questões emocionais, né? Dificilmente ela acessa o que sente, acessa bastante o que pensa, está sempre nesse campo da razão, né? Sempre na racionalização, na lógica. Por quê? Se ela está na esfera desse masculino, na esfera desse pai, ela vai usar o jeito de fazer do masculino. Ela adota isso para ela, né? Então, aqui tem essa busca do desejo de poder, de perfeição, de ser como esse homem, de viver esse modelo de ação do masculino, que é o modelo da competição, né? O modelo dessa coisa do patriarcado. E aí aqui, ó, já para aproveitar que eu peguei essa imagem aqui é de uma analisanda, é um desenho feito por ela, e aqui a gente já percebe essa identificação, né, nitidamente. Então, assim, aqui também você já vê, eu posso estar identificando o estágio que essa heroína que chegou para mim está, né? Então, aqui é uma mulher vestida na persona do masculino. Como que eu sei que é a persona, Michele? Porque a roupa traz a simbologia. Toda roupa, simbolicamente, toda vestimenta, simbolicamente, traz a persona, né? Então, ela está vestida com roupas masculinas, né? Tem a gravata, e ela tem um palitinho na boca, que aqui também pode estar denotando, por ser um objeto fálico, né? Quando a gente olha para o campo psicanalítico, Freud, essa coisa libidinosa. Tem a coisa da boca, né? O palitinho na boca e traz essa coisa do falo, o poder. Então, quando a mulher está nesse estágio, ela tem essa identificação, né? Esse desejo de poder. E aí está aqui já alguma forma para elucidar para vocês como que a gente identifica esse estágio na clínica. Veio para mim por meio do desenho, né? Aí agora a gente chega aqui na terceira etapa, né? Que são as estradas das provações. O que a gente consegue ver aqui? Então, aqui, ó, o feminino, ele tem a tentativa de colocar em prática tudo que ele aprendeu no mundo dos homens. Eu me identifico com os homens, me identifico com o masculino, estou na esfera do pai, então tudo que eu vou observando, que eu vou aprendendo, agora chegou a hora de eu botar em prática, né? Então, aqui, ela vai buscar vivenciar essa jornada do herói, né? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Então, aqui, o que ela faz aqui? Algumas mulheres, quando estão menstruadas, elas falam assim, eu estou naqueles dias, né? E é uma coisa assim, bem, um pouco de negação mesmo, né? Então, aqui também ela faz de tudo, ela faz algo para não menstruar. Por que não menstruar? Porque não menstruar é ótimo para o mundo masculino, né? Então, identificada com ele, ela envereda nessa questão da jornada profissional, e a gente vê isso de uma forma muito evidente, né? Ela vai buscar, nessa questão profissional, resultados iguais ou superiores dos homens, né? Eternamente ela busca o poder, o sucesso, a escalar a escada de poder acadêmico e corporativo. Então, ela vai buscar uma equidade financeira com esse masculino. Embora exista de forma cultural, né, essa coisa de que a mulher, ela recebe menos, ela tem chances diferentes deles, mas ainda assim ela está lá, ela busca melhores resultados ou até iguais, né? Ela precisa estar sempre provando mais. Olha, eu vou colocar. Só que aqui, nessa estrada de provações, é aonde a situação para o feminino, ela vai piorando, né? À medida que essas provas vão acontecendo, mais internamente ela vai se ferindo, né? Cria-se que também a busca de superar o mito da dependência e de ser inferior
ao masculino. Então, assim, e ela vai nessa busca constante. Às vezes, para ela chegar em tal cargo, ela precisa se esforçar 3 vezes mais. Ela fica nessa, vai e vem, né? Tem os filhos, mas aí sai para trabalhar, então tem o custo a se pagar em relação a essa busca desse sucesso, né? Só que à medida que ela vai se esforçando, ela vai se ferindo. Então, ela chega no ápice da ferida do feminino, né? À medida que ela vai buscando essa coisa com os homens, ela se fere, e aí ela vai sentindo raiva, e ela vai lutando cada vez mais, e essa raiva faz ela ter essa necessidade de ser melhor que eles. Só que à medida que ela vai vivendo isso, mais ela se fere, né? É o dito feminino ferido. E aí, passando desse estágio, ela vem para o quarto estágio, que é a ilusão do sucesso, né? Aqui, no início, algumas mulheres, assim, eu estou falando, mas é de uma forma muito genérica, é mais para elucidar, tá, gente? Eu espero que vocês estejam compreendendo. Aqui não tem nada de feminismo, é só para a gente compreender que vai chegar no nosso consultório mulheres ou até homens com o feminino nesses estágios, né? Então, a gente precisa olhar nesse âmbito. Então, aqui, a mulher chega no início desse estágio, ó, o que ela faz? Tem algumas que congelam óvulos e fala, não é hora para isso, eu não vou ter filho agora, porque eu quero empreender, eu quero viajar, eu quero eu quero realizar meus sonhos. Isso aqui de ter família, só para depois. Um relacionamento, para quê, né? Agora não, eu vou chegar aonde eu quero chegar. E isso ela estando justamente nessa energia de poder e sucesso do masculino, né? E aí, a mulher, quando ela põe isso na cabeça, ela é muito capacitada. No que ela empreende, ela entra na jornada de cabeça e ela entra para ganhar, e ela ganha mesmo, né? Geralmente, tem aquelas que ganham mais, se posiciona tem as posições maiores, só que aí ela vai se sacrificando, né? E aí, por ela fazer isso, tem uma hora que a crise chega, né? Por quê? Ela alcançou uma necessidade, o sucesso do masculino, só que a essência dela é feminina, né? Então, ela possui também essa necessidade existencial do mundo feminino. Então, é como se ela vai contra aquilo, contra aquela essência, mas uma hora chega, né? E quando isso chega, vai surgindo os efeitos colaterais, que geram infelicidade na alma. Por exemplo, olha as falas dela. Eu sou o acior da empresa, eu tenho tudo, mas eu estou infeliz. Ela chega a se questionar, eu cheguei aos 40 anos e eu não tenho filhos, eu não tenho um relacionamento sólido, né? Eu comprei isso, eu comprei aquilo, mas aí chega a conta, né? O sentimento de falta, vem o vazio, depressão, ansiedade, doenças cardíacas, né? Chega a síndrome de burnout. Vem uma crise existencial muito forte, né? Então, dentro desse estágio, você percebe assim que culturalmente também, né? O homem trabalha o dia inteiro, à noite ele sai, ele vai beber, ele vai jogar um futebol. A mulher não, a mulher trabalha, ela estuda à noite, ela chega do trabalho, ela vai estudar. A mulher trabalha, chega, vai cuidar da casa, vai ajudar com as crianças. Então, assim, ela se dedica, ela é muito dedicada, né? Então, assim, chega no ápice do sucesso, mas ela abandona as necessidades do feminino de uma forma profunda. Ela abandona a questão da espiritualidade, da maternidade, do relacionamento afetivo, né? Então, por conta desses abandonos, ela sofre esses efeitos colaterais, né? E aí, diante disso, ela se sente traída, ela se sente enganada,
Aí ela fica, poxa, eu empreendi a minha vida, mas e agora? Agora eu me sinto vazia, né? E aí, quando chega nesse estágio, é onde ela chega justamente na metade da jornada, né? Que é a descida. Esse estágio, assim como os outros, ele é bem importante, né? O que traz nesse estágio? A partir disso que ela vivenciou, né? Ela percebe esse sentimento de aridez, de morte e desapego. Então, o que ela faz? Ela rompe com o masculino. Aí ela começa, aí ela volta, aquela coisa, aquele apaixonamento pelo masculino, volta-se contra. Ela começa a culpar os homens, ela sente repulsa pelo masculino, ela abandona esse masculino e ela vai em busca de uma espiritualidade, né? Então, tem essa percepção de desconexão com sua essência feminina. Só que aí ela vai gerando, ela gera e ela alimenta esse sentimento de raiva, de engano e de traição. Muitas vezes de autotraição e de engano, e a raiva é pelo masculino, né? Então, aí ela vai despertando esse sentimento de escassez espiritual e vai com uma outra polaridade extrema. O que seria isso? Aqui eu vou precisar vir um pouquinho na questão dos contos, justamente dos contos de fadas, né, para a gente poder compreender essa parte. Então, olha só, ela chega no ponto do desprincesamento. O que seria isso? Tudo isso dentro da quarta etapa, né? O desprincesamento. Então, ao longo das histórias, do modelo clássico dos contos de fadas, a humanidade ela é ensinada às mulheres que a mulher é ser princesa, e ser princesa, ela tem uma postura de subserviente, né, de submissa. Então, dentro dessa postura, assim, sabemos que ela tem uma identidade que não é desenvolvida, inclusive ela é dependente e frágil. Por quê? Porque ela começa ali com os pais, né? Tem o pai, tem o rei, tem a rainha, e ela é a princesa. Então, a sua identidade, de uma certa forma, ela é uma identidade que vai precisar ser desenvolvida, né? E em algum momento, essa identidade ela vai precisar se fortalecer para chegar na transição de rainha a princesa. Então, a mulher com o feminino ferido, ela fica nessa dor de entendimento de que é inferior, a identidade é inferior, a identidade não é desenvolvida. Então, o que ela traz? Aí ela vai para a polaridade oposta a essa. Então, vem o desprincesamento. O que seria isso? É quando as mulheres falam, o feminino fala, né? Não queremos ser princesa, não somos princesas, porque tudo é culpa do patriarcado. Ninguém precisa de príncipe. Para que príncipe? A gente não precisa que eles venham nos resgatar. Então, há um banimento dessa princesa, né? Então, elas caminham para esse desprincesamento. Então, aí dentro dessa dor, dentro disso tudo que está ferido internamente, na verdade, o que acontece? Ela sai para esse polo externo e ela vai buscar os processos internos, que é a jornada do herói, né? Então, e aí faz com que ela viver essa jornada do herói, o que ela faz com o ser princesa? Ela joga na sombra. Lembra no início que a gente precisou falar um pouquinho do que era a sombra? Aquilo que eu rejeito, né? Só que eu preciso dessa sombra para eu poder vivenciar a minha individuação. Então, eu jogando isso para a sombra, eu vou viver a jornada do masculino, só que aí, no entanto, vai viver uma grande frustração e eu vou ferir mais ainda esse feminino, vou ferir mais ainda esse campo interno. Então, aí ela vai lá, no desprecisamento, ela vai para outra polaridade extrema e ela vira a deusa. Mas e aí, ao invés de princesa, vira rainha,
vira a deusa. Só que aí a deusa, quem é a deusa? A deusa é um ser que não se relaciona com os humanos, né? Então ela sai da sua essência. Então ela vai deixar de ser princesa, tudo bem, eu rejeito ser princesa, mas aí eu vou virar uma outra coisa que eu não vou ter ninguém, porque eu não me relaciono, né? Então ela vai deixar de ser a rainha da sua própria vida. Ser deusa não é do mundo real, né? É o tanto que, como é que a gente vê isso no mundo, na consciência, no dia a dia das mulheres, do feminino, quando elas falam assim, e eu escuto muito isso no consultório, né? Michele, os homens têm medo de mim, né? Então, assim, é uma coisa totalmente desconecta, assim, ela não olha para isso, sabe? Ela sai de um polo e vai para o outro totalmente controverso. E aí, quando ela sai dessa fase, né, da descida, aí é onde ela começa a fazer o caminho de volta, que é a iniciação, a reconexão com aquilo que é da essência dela, que a alma dela tem fome de espiritualidade. Então, ela tem um encontro com a sua própria sombra, que é a vulnerabilidade. Então, ela volta a fazer esse caminho de novo, né, de se reconhecer, de fato, eu preciso ser a princesinha, né, eu sou a princesa. Então, ela começa a enxergar essa alma como algo sagrado, que precisa ser cuidado, né? Há um novo olhar para a sexualidade, onde ela começa a compreender que a sexualidade não é uma moeda de troca, né? E sim é uma coisa mais que tem algo a ver com a alma, que é uma coisa sagrada, né? Ela vai em busca desse feminino sagrado, ela vai em busca da cura desse feminino, aonde ela vai se reconectar com a sua espiritualidade, com a sua essência e com essa fome de algo, né, de existência. Ela começa a buscar qual que é o seu propósito de vida, a sua missão, aonde que é o seu lugar no mundo, né? E o sexto, o sexto, acho que eu pulei o sexto. Enfim, o quinto e o sexto estão aqui. Nossa, eu repassei tanto esses slides. E aí a gente entra no outro estágio, né, que é a reconciliação com o feminino. Então, nesse retorno, o buscar de novo essa espiritualidade, a reconexão com a espiritualidade, ela se reconecta, ela volta com uma relação com a mãe, né? É a cura do feminino e das feridas com o masculino. Então, ela se acerta com seu ânimos, né? Que é a contraparte na consciência é o feminino, no masculino, no inconsciente é o masculino chamado como ânimos, né? Que é a voz interna. E geralmente quando a mulher ela tem o feminino ferido e ela vai buscar essa jornada externa do masculino, existe uma possessão do ânimos, onde ele é repressor e ele é crítico e ele exige dessa mulher a busca de uma perfeição, né? Então, com essa volta, com essa reconciliação com o feminino, ela faz esse caminho de volta, ela resgata a relação com a mãe, com as mulheres, né? E ela vai trabalhando isso, ela já não dá mais vazão a essa voz interna, né? Ela começa a se reconectar, começa a ouvir mais a sua intuição. Então, aqui, ela vai começar a se envolver em ciclos de mulheres, né? E aí são mulheres que vão se encontrar para se curar, né? E para se ouvir. Só que em tudo, em todos os símbolos, em tudo que acontece, a gente vê as duas polaridades. Aqui também tem uma polaridade que é um tanto preocupante. Por exemplo, o ciclo de mulheres na polaridade sombria.
é onde a mulher que continua ferida ainda não se reconectou e não viveu esses outros estágios que foram comentados aqui, ela reforça e junta um grupo de mulheres, um exército, para falar mal do patriarcado, né? Ou para reforçar a espiritualidade e olhar para essa deusa que existe dentro de cada uma. E aí reforça essa espiritualidade, só que lembrando que essa coisa, essa busca da deusa, uma vez que eu fico muito nela, eu, feminino, fico muito nela, eu me desconecto com o humano, eu não me relaciono com o humano. Então, aqui, geralmente, as mulheres que ficam nessa polaridade, elas rompem com os filhos, rompem com as pessoas, tende essa coisa de se achar até melhor, né? Isso tudo é do ego, né, gente? E aí, elas acabam virando as bruxas dos contos de fadas, acabam ficando sozinha na floresta, né? Que é aquelas que a gente vê de vez em quando nas histórias. Então, dentro dessa polaridade tem isso, né? E de fato, se ela acaba entrando na pseudo-superioridade feminina. Então, aqui também precisa ter esse cuidado, né, com esse ciclo de mulheres, né, de reforçar a deusa que existe dentro delas quando se reconectou com a espiritualidade. E por fim, tem a oitava fase, etapa, né, que é a integração com o masculino interno e com o masculino externo. Então, aqui tem uma complementariedade, né? O matrimônio sagrado, casamento interno, que é o dito casamento alquímico, né? É onde tem a liberação do ressentimento com a mãe e a libertação da culpa. Então, acontece o abandono da idolatria do pai com o pai, ele sai daquela esfera do masculino, do apaixonamento dessa figura paterna, da disputa com a mãe, e aí volta, retorna, reconecta com essa ancestralidade feminina, integra a sombra, né? E a mulher caminha no propósito de sua alma, que é qual? Que é o perceber-se o seu lugar, que não é nada que está fora, não é nada que está no externo, é algo que está internamente, né? Não é lindo, gente? Assim, é um conteúdo, assim, um tanto difícil, né? Até um pouco indigesto, profundo, porém é muito real, né? Então, assim, a princípio, de teoria, seria isso para trazer, né? Que é que a Mordoc traz. De uma certa forma, ela fala de uma forma muito profunda, né? No livro, é preciso mais tempo, cuidado e estudo para poder compreender, né? De uma forma mais técnica. E aí a gente preparou o conteúdo de uma forma mais simples para a gente poder compreender, né? Então, de teoria, até agora seria isso. Aí agora, para elucidar, assim, de uma forma bem clara, a gente escolheu um conto, né? Um conto mais contemporâneo, né? É a Moana, que ela é de 2000, se eu não me engano, é de 2017, né, John? Você sabe disso? 2017 ou 2019. E aí eu vou mostrar para vocês nas cenas e na história, para quem assistiu, ótimo, que aí você vai se identificar, você vai, de fato, você vai conectando, né, aquilo que foi falado. E para quem não assistiu, eu recomendo muito, né, que aí você vai percebendo direitinho que, de fato, acontece os estágios mesmo da jornada da heroína, né? Então, o que acontece? A Moana, um mar de aventuras, né, uma moça que mora em uma ilha, com a família, com pai, mãe, e ela está sendo treinada para ela assumir o lugar do pai, né? Só que ela meio que rejeita isso. Na verdade, ela tem um desejo para ela ir para lá dos arrecifes. Ela quer saber o que tem lá, né? Então, desde pequenininha, ela já teve o chamado. Desde muito pequena ela teve o chamado e ela tinha esse desejo, e o pai dela sempre assegurando, né? Sempre reprimindo e sempre reforçando que ela deveria, que ela seria a próxima pessoa a governar a ilha, né?
Então, aqui, aí você percebe que a mãe da Moana, ela quase não aparece, né? Ela tem muito poucas falas, então é sempre o pai. O pai sempre aparece, o pai sempre a reprime, ela vai, ela olha para o mar, o pai já está lá, tirando ela do mar, né? E fala que ela não pode ir, ou seja, ela não pode seguir a jornada dela e tal. Então, aí aqui você percebe que ela tem mais diálogos com esse pai. Porém, e ela ter mais diálogos com esse pai, ela também tem mais conflitos. Então, aqui a gente entende que ela tem também essa coisa, olha, eu preciso ser como meu pai, eu vou ser a sucessora dele, e eu preciso ter sucessos como ele, como os meus avós e tal, né? Então, e aí ela tem um lado feminino, que é a avó, e ela acaba sendo a mentora, né? E em uma das conversas dela com a avó dela cita assim: você se parece com seu pai. Então aqui a gente percebe, né, que ela troca o mundo feminino com esse masculino e ela está totalmente identificada nele. Então, e aí diante disso ela está sendo preparada para ser a sucessora dele, ter sucesso como ele. Então ainda antes dela ser coroada, já existem alguns conflitos, alguns problemas, e todo mundo vem a ela para que ela resolva, e ela resolve com muita facilidade, né? Alcançando melhores resultados, inclusive melhores resultados que o do pai. Então, ela quer superar esse reinado e solucionar os problemas da ilha. Aí, as estradas das aprovações, né? Você vai percebendo lá no filme que ela passa por várias provas, né? Então, que provas são essas? A primeira prova é ela sair para navegar sem ela saber. E aí ela vai e ela supera isso. A vontade dela faz com que ela vá além dos arrecifes e sem medo, com muita coragem, e ela aprende em algum momento com Mauer, né, que é a pessoa que acompanha ela, o semideus, ele acompanha, ele acaba ensinando, né? E aí ela vence os coquinhos lá, que eles tentam roubar a pedra, né? O coração de Tefiti, quando eles veem, eles tentam roubar, e muitas vezes o mal ele vai recuando, ele desiste das provas porque ele não está afim, ele só quer recuperar o cajado dele. E ela não, ela vai, ela vence os cocos, ela vence também o siri, e ela vence também a relação com o mal. Então, são todas as provas, né? Ela convence que ele faça para ele desfazer o que ele fez de errado, que ele roubou o coração da Tefiti, então ele precisa devolver. Então ela vai, uma das provas é convencê-lo dele ir com ela, né? Então aí a gente vê também a ilusão com o sucesso, quando eles passam todas as jornadas e quando chega na prova, em uma das provas, que é atravessar Tecar, que é a sombra, né? O mal, ele desiste nesse momento e ainda assim ela tem a ilusão do sucesso. Mesmo sem a ajuda dele, ela acredita que ela consegue. Então, ela faz esse enfrentamento e cai na ilusão e na frustração, né? De que ela não consegue. E aí, aqui também tem a descida, né? O que seria a descida nesse conto? O ânimos dela, né, no caso, é o semideus, o transmorfo. Então, quando ele abandona a missão, ela vai sozinha, embora seria no filme é impossível ela realizar isso só, né? Até porque ela não sabia navegar, ela não sabia o caminho e tudo foi ele que foi conduzindo, né? O ânimos é o guia, o ânimos ele guia. A sombra é a força motriz para a individuação. Mas o ânimos e as outras instâncias, elas são com o psicopompo, elas vão guiando para a pessoa ir vencendo todas as provas, né, e se reconectar, encontrar o self. E aí, no meio, quando uma das provas finais, que é um encontro do Tecar, para ela poder integrar essa sombra, ele a abandona. E ainda assim, ela continua sozinha,
se a gente for perceber dentro da teoria, ela também se acha a deusa, né? Não a semideusa, mas a deusa de que ela vai conseguir resolver a problemática sozinha, e ela descobre que não. E aí, no momento que ela tenta desistir, aí vem a reconexão espiritual, onde ela está sozinha e ela se reconecta com essa coisa intuitiva, com a sabedoria, né, que vem da avó. E aí, justamente nessa hora que elas encostam uma testa na outra, tem essa reconexão com o espiritual, ela se une com essa força e ela retoma para a última prova, né? E aí ela se reconecta com o feminino. Essa parte do filme, ela é muito linda, porque aí o mar se abre, né? Tem a última batalha e ela fala bem baixinho, assim, bem nessa imagem que tem aqui, né, do TK, ela fala bem baixinho, né, desde que ele venha a mim. E aí o mar se abre, no que o mar se abre, ela começa a andar de uma forma muito bem posicionada e olhando para a sombra, porque o TK é a sombra. E ela precisa reconectar o coração de Tefiti, que é uma bolinha verde, e ele tem um desenho espiralado, é uma espiral, né? Conhecido como a assinatura de Deus. Então, ela precisa colocar justamente neste lugar para poder resolver toda a problemática do filme. Então, simbolicamente, isso representa o quê? A integração da sombra. Então, quando ela pede, desde que ele venha até a mim, e ela começa a andar, é onde ela faz justamente a travessia, né? A pés enxuto, ela chega de frente com a sombra. Então, se vocês notarem aqui, ó, ela olha nos olhos da sombra, ou seja, ela se reconhece. Aqui ela olha tudo que ela reprimiu, tudo que ela renegou, e ela se reconecta quando ela coloca o coração de Tefiti no lugar devido, né? E aí ela tem essa reconciliação com o feminino. Se vocês notarem também, quem já assistiu ou quem for assistir ainda, o rosto da Tefiti, que é a montanha, é a mãe natureza, é aquela que vai nutrir, é a espiritualidade em si, ele tem o rosto da própria Moana. Então, aonde ela faz as pazes com esse feminino, né? Ela olha para ela volta-se para dentro, né? Do que a essência dela. E aí tem uma cena bem linda dela olhando para a mãe, coisa que é super raro, né? Tem essa coisa dela, ela quase não fala com a mãe. Então, bem essa fase, né? E, por fim, a integração com o masculino interno e externo. Ela e o Mauer passam a se dar super bem, eles são parceiros, eles se abraçam, né? Eles se dialogam, já não tem mais aquela disputa, aquela raiva, aquela coisa toda, né? E aí a integração. E essa coisa, esse último estágio, Jung traz, né, um ensinamento hermético de que tudo que está fora é o que está dentro, né? Então, a gente está nessa busca de organizar o que está dentro, então eu organizo o que está fora, ou vice-versa. E é justamente isso que a Moana conseguiu perceber. Então, agora, elucidei para vocês de uma forma nos contos, né? Lógico que eu trouxe um conto mais contemporâneo, mas qualquer conto que a gente pegar, vamos supor, se a gente pegar aquela lá da Valente, a gente pega a história da Valente, também se encaixa nisso, a história como que é o nome dela? Da Mulan. Qual outra jornada que a gente poderia trazer do feminino? Da Mulan, tem a dos sapatinhos também, a Dorothy, né? Todo o feminino passa por toda essa estrutura. E aí, e também tem todos os mitos, né, que a gente pega, assim, só para ficar de uma forma bem mais clara para a gente entender. Aí agora, tá, Michele, mas aí o que a gente faz com toda
todas essas informações que você trouxe, né? Que é um tanto complicado, é um pensamento difícil, é uma coisa profunda, e como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia na clínica, né? Então, como é que eu consigo identificar? Então, assim, no dia a dia da clínica, não vai aparecer o conto por inteiro, né? Vão aparecer fragmentos das histórias, vão aparecer símbolos. Aparece um símbolo de um mito, aparece um símbolo de um conto de fada, ou a pessoa traz o personagem de algum filme, que vão surgindo ao longo das demandas e das conversas do analisando que ele vai trazendo, né? E aí, a gente que está aqui, a gente vai estudando, a gente tem que ser perspicaz para poder compreender e captar esses símbolos, né, que virão. Então, aonde mais que pode surgir, além das falas? Pode surgir nas técnicas projetivas, que foram tratadas aqui nos seminários, né? Por exemplo, a caixa de areia, a pessoa vai lá e pega o personagem, ela monta todinho, ela monta uma caixa de areia em volta de todo, usando todos os personagens ali você já capta, olha o conto da pessoa aqui, olha o mito, né? Os sonhos, nos sonhos vem muito, inclusive eu vou trazer um exemplo para vocês, aparecido no sonho. No desenho, né? A gente pode ver em uma das etapas um desenho que trouxe um estágio, o estágio da identificação com o masculino, né? Fica bem claro. Ou ela desenha o próprio personagem, olha, fala um pouquinho desse desenho, o que você trouxe? Ela vai trazer as características do personagem, esse personagem é assim, é assado, e aí você vai puxar, com que você se parece com esse personagem? E ali você vai compreendendo qual que é o mito daquela pessoa, né? E a partir disso você vai trabalhando a jornada dele. Através da arte-terapia, com a imaginação ativa, tudo isso, os contos de fada, ele é como um mercúrio, né? Ele vai passando nas outras técnicas, assim, ele não vai chegar pronto, né? A pessoa não vai chegar e falar, olha, hoje eu quero falar com você sobre o conto tal. Isso não vai acontecer, então a gente vai precisar ter essa perspicácia de ir pegando os fragmentos ou símbolos dos contos que vão surgindo. Então, eu preciso ter uma gama de conhecimento, eu preciso ler sobre os contos, eu preciso conhecer as histórias, preciso conhecer os irmãos Green, né? As histórias na íntegra também, ou eu posso também conhecer os contos clássicos, né? Os clássicos, o Walt Disney fica um pouco mais fácil para a gente compreender. Mas eu recomendo também a leitura do livro Fadas no Divã, que ele traz o conto e ele traz as análises, né, dos conteúdos de uma pegada psicanalítica. É importante a gente estudar os mitos, né, estudar os mitos, estudar as figuras dos mitos, né, que a partir disso também você vai compreender um pouco de como que está a psique e a jornada do seu analisando. Olha só como aparece no sonho, né? Essa moça me trouxe o símbolo da Cinderela, né? Ela me trouxe o seguinte sonho. Eu sonhei que eu estava vestida em um vestido azul, lindo. Eu me sentia linda nesse vestido. Ele era feito de lese, né? Daquele tecido lese, na cor azul clara e tinha brilho. Além desse vestido, estava com um escarpão preto com saltos altos. Era maravilhoso. Era uma noite escura e encantadora. Estavam ao meu lado esquerdo a minha mãe. Ela estava estática e olhava para frente. Eu sou incapaz de saber o que sentia naquela cena. E ao lado direito, uma velha que eu desconheço. Essa velha tinha traços indígenas, porém ela estava com roupas. Tinha uma feição triste e deprimida. A cena desse sonho parecia muito com a história da Cinderela. Olha só, ela me trouxe de bandeja, né? Trouxe um conto de bandeja. Olha, eu me reconecto, ou essa história se parece com a minha, né?
Então, eu balançava e dava voltas, admiradas com o meu look. As mulheres estavam estáticas e sem ação. Caiu uma luz específica sobre mim, eu acordei. Então, gente, é assim que os contos vão aparecendo, né? Dessa maneira. Então, o que a gente... Daqui a gente consegue retirar infinitos conteúdos, assim, muita coisa. Deu para trabalhar algumas sessões a partir desse sonho, né? E trazendo também algumas questões desse feminino. Que ferido. Olha só que interessante. Por que ela trouxe a simbologia do vestido azul? Tem a questão da Cinderela, tem. E tem também, tinha uma coisa relacionada ao casamento da mãe. Então, quando eu abri a questão do vestido, o que que você me traz em relação a esse vestido ser azul e ele ser de tecido lese? O que isso te remete? O que isso te lembra? Aí ela trouxe, aí ela ficou pensando, falou assim, se bem que você me perguntando isso, me lembra a história que minha mãe me conta do casamento dela. Eu falei, o que sua mãe conta do seu casamento? A minha mãe casou de azul, vestido lese. E disse que foi um burburinho, né? Porque a época que a mãe casou, as mulheres casavam de branco, para simbolizar essa questão da pureza, da virgindade, né? Embora a mãe dela fosse virgem, mas de uma forma, ela disse que não sabe o que aconteceu. Para a mãe dela, acho que estava um tanto rebelde, falando, não vou casar igual todo mundo, né? Eu vou casar de vestido azul, não quero branco. Só que ela, na inocência, ela não sabia. Então, a mãe dizia, né? Por isso, hoje eu penso que as pessoas me olhavam de uma forma diferente no dia do meu casamento e tal. Então, assim, aqui a gente tirou esse ponto, mas também tem outros pontos importantes. O fato da mãe estar de um lado e uma outra mulher sendo indígena e vestida com roupa. Olha a persona. Ao se abrir as figuras, tanto da mãe quanto da mulher com traços indígenas, a mulher do traços indígenas ela associou a coisa do que o índio tem essa força, tem uma força espiritual, sabe? Uma coisa assim, uma coisa grande. Então, assim, você percebe que ela estava estática e de roupa. Então, ali traz uma coisa também de que, de repente, por estar ao lado, ela não estava olhando para essa espiritualidade dela. E a mãe dela também, do outro lado, sem movimento nenhum, e só ela que movimenta, quando ela se movimenta e se acha linda, aqui você percebe um tanto uma disputa com esse feminino, né? Olha, eu estou mais bonita, só eu que tenho leveza, existe uma luz sobre mim, ou seja, aí tem a questão do azul também, que remete a essa coisa do masculino. Então, daqui a gente já tira muito bem essa questão do primeiro estágio, né? E do primeiro e do segundo, que é a identificação, a separação com esse feminino, porque eles ficam ao meu lado. Estar ao meu lado, eu vou competir para. Existe essa disputa entre eu e elas. E a questão indígena, que era uma coisa estática, que não deprimida, sem afeição, ou seja, eu estou totalmente desconectada a essa coisa minha, essa intuição que ela traz do índio ser intuitivo, dele estar mais ligado a essa coisa da espiritualidade, né? Então, é uma coisa deprimida, sem força. E essa questão da mãe, traz o casamento da mãe, né? A mãe foi um tanto rebelde nesse sentido de eu não vou me casar como todo mundo, ou seja, eu não quero ser a princesinha, né? Eu não quero ser isso, eu sou diferente. Então, ela também, de uma certa forma, tem essa identificação com essa mãe, né? Então, gente, eu ficaria aqui até meia-noite só falando desse sonho, né? Nesse ponto, assim. Mas aí não dá para, até porque eu preciso mostrar para vocês de uma outra forma, né? Como que aparece.
na CPF, né? O que é a CPF, como diz o Salvador? É a cura pela fala, né? Então, tem uma paciente que eu vejo claramente ela vivenciando, né, os estágios da jornada, o feminino ferido, e eu não consigo tirar dela, ela não gosta da caixa de areia, ela não traz sonhos, então a gente tem trabalhado muito com a fala, né? Quase que 100%. Então, teve um dia que eu consegui acessá-la simbolicamente com a seguinte frase, né? Com a seguinte fala. Michele, quando eu era criança, todas as noites eu tinha uma imaginação que se repetiu por longos anos. E até hoje, aos 45, eu ainda me recordo dela. Não sei por que eu quis te trazer isso hoje. Eu falei, tá, me conta, como que era essa imagem, essa imaginação? Aí ela trouxe, né, que ela imaginava que toda noite, quando ela ia dormir, quando ela estava assim, um pouco apreensiva e com medo de dormir, ela imaginava que era uma princesa e vinha um príncipe salvá-la, né? Ela falou assim, eu imaginava que eu era uma princesa e vinha um príncipe me salvar. Aí a gente vai, só daqui também já dá para você abrir uma gama de conteúdos, né? Então, ao analisar essa fala, né, a gente conseguiu tirar dela o desejo dessa mulher ser princesa do pai, e por ela ter esse desejo de ser a princesinha do pai, ela era taxada como uma princesa avessa da família, inclusive a mãe a chamava assim, você é a princesa dos avessos. Por quê? Ela, identificada com o pai, né, totalmente identificada com o pai, ela vivia uma disputa e ainda vive uma disputa com essa mãe e com as irmãs, ou seja, ela era as irmãs são as princesinhas que casaram, que casaram, que namoraram, noivaram e casaram, tiveram filhos, estão morando bem pertinho da mãe. Olha o que ela foi para o outro polo. O que ela fez? Ela foi para o Canadá. Primeiro ela tentou fugir para o Rio de Janeiro atrás de um namorado. Aí a mãe e as irmãs pegaram ela pelo colo e sentaram ela no sofá. Não, você está ficando doida. Elas fizeram uma intervenção, né? Você não vai, tipo, você não está fazendo o modelo que é esperado dessa família, então você não vai. Aí ela recuou nesse ponto. Mas em um outro momento que ela fez, ela foi para o Canadá, atrás do namorado, viveu algum tempo, e quando ela viveu um tempo lá, e ao retornar foi que ela foi casar. Mas ainda assim, ela não tem o desejo de ser mãe, né? Então, assim, ela, por essa identificação com esse pai, que está sempre, ele vai sempre em busca de coisas diferentes que se esperam dessa mãe, dessas irmãs, ela se sentia excluída do clã, como o pai também é excluído, assim ela fala, né? Então, você percebe em meio às falas, e a gente vai trabalhando, que até esses dias ela recusava-se a olhar as suas vulnerabilidades, né? De ser feminino, de olhar para as questões do feminino, de transmutar essa força de princesa, que ela é uma princesa, olha só a imagem que ela traz, de ser a princesinha, para um dia tornar-se a rainha da sua própria vida, né? Então, nessa pequena fala, a gente conseguiu retrair, tirar isso aí, né, um pouquinho. Onde mais, Michele, a gente pode ver esses símbolos? Na questão, nos símbolos, nas atitudes, né? Aparentemente, você já nota com os objetos que a pessoa traz à sessão, as vestimentas. Por exemplo, eu vejo muitas mulheres indo às sessões com roupas de super-heróis. E não é da Mulher Maravilha. É do Capitão América, do Super-Homem, do Batman, todos os super-heróis, né? Vem também com roupas da Minnie, vem com outras vestimentas com símbolos da religião, né? Tem muito essa coisa do catolicismo, né? As mulheres vêm com os santos, vêm com roupa de Nossa Senhora. Então, ali a gente vai captando, né, nas atitudes, na vestimenta, dá para a gente tirar tudo.
E ali dali você já tira, e essa camiseta, o que você acha desse personagem? Aí ela vai trazendo. Só dela trazer no setting terapêutico ali, ela já está te trazendo de bandeja o conteúdo, né? Então, a perspicácia para você compreender e adentrar nesse conteúdo. E também elas podem trazer com lembranças do passado, né? Tem uma situação, pessoal, só gostaria de frisar aqui para vocês que tudo isso que eu estou falando são histórias reais, né, de pacientes, de analisandos reais, só que vocês podem perceber que eu não citei nome, não citei idade, então, assim, eu estou trazendo os conteúdos para a gente estudar, mas eu não estou ferindo nada nesse sentido, né, de que meu paciente está sendo exposto, nada disso, é mais mesmo de um cunho pedagógico, né, e que vai vir acrescentar em nosso conhecimento. Então, tem essa outra, uma mulher, né, por volta de seus 40 anos, que chegou numa ferida, assim, grande, né, com dificuldade de relacionamento, justamente chegou naquele ponto da ilusão do sucesso. Olha, sou servidora pública, tenho 2 filhos, tenho isso, tenho aquilo outro, não sei o quê, mas eu não estou feliz, né? Aí a gente vai tentando tirar alguma coisa e tal, e aí a gente chega bem no ponto da ferida, né? A gente chegou bem no ponto da ferida dela, campo sexualidade. E aí foi quando ela fez uma caixa de areia, e na caixa de areia abriu-se uma ferida enorme no campo da esfera do pai, né? E aí tinha uma coisa, um cunho sexual mesmo e tal. E aí quando eu abrindo com ela, e ela trouxe uma lembrança, e a lembrança dizia a seguinte coisa, que ela lembra que quando ela foi abusada por várias vezes, por um tempo, por vizinhos, amigos do pai. E amigos que diz, era uma mulher e um homem. O que acontecia? A mulher a atraía pelos quitutes e as gostosuras, e os doces que ela fazia. E aí havia o convite, né? Essa mulher, vem para cá, vem comer um bolo, vem comer não sei o quê e tal. E ao chegar lá, o marido a molestava, né? Então, isso aconteceu infinitas vezes, assim. Então, aí, quando ela traz isso, me veio, assim, na hora, no setting terapêutico, a história do João e da Maria, né? E aí a gente até conversou, ela até mesmo lembra, né, que aquela casa do doce, que as crianças foram seduzidas, no entanto, elas foram aprisionadas, né, e tal. Então, assim, dessa forma que vai chegar, sabe? Essa coisa dos contos de fadas. Então, eu preciso ter um entendimento da individuação, eu preciso ter um entendimento da jornada desse herói, e que heróis somos todos, né? E eu preciso ter essa compreensão das histórias e encaixar elas dentro dos mitos de cada um. E aí fala, Michele, mas aí se a pessoa não tem um mito, o que a gente faz, né? Se ela não traz nada, como é que a gente faz? E aí o próprio Jung, no livro, né, A Prática da Psicoterapia, ele fala, né, que é um tanto desafiador quando o analisando não traz um mito em si, né, para você poder analisar. Mas aí ele ainda continua dizendo assim, que não importa se ele traz ou não um mito, mas que a gente precisa ter esse entendimento que cada um tem um mito, cada um tem o seu mito, né? É lógico que é mais fácil você começar a analisar uma pessoa quando ela já traz o mito pronto. Então, me vem muito pessoas que chegam com um mito cristão, e dali você vai seguindo, aí você pega o modelo de Jesus Cristo e você vai seguindo, você pode usar, inclusive, etapas de onde Jesus viveu, a situação, e comparar ele com a história, né?
E aí, quando o paciente vem e não tem mito nenhum, você só precisa saber, ele tem sim, uma hora ele vai encontrar, ele vai se encontrar, ou ele vai trazer, ele vai escrever, até porque existe o tal monomito, né, que perpassa todas as histórias da humanidade, né. Então, mas eu penso, sim, que seria isso que o nosso grupo preparou para vocês, né, eu espero que tenha sido válido, né? É um conteúdo um tanto difícil, né? Como eu falei, indigesto, profundo, porém é real, né? E foi, assim, uma grande satisfação para a gente estudar e aprender isso, né? Para poder compartilhar com vocês.